Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Lourival. Aqui relatamos testemunho de pessoas que passaram por algum tipo de experiência. Hoje vamos relatar a incrível história de uma estudante de direito que se envolveu em um terrível acidente automobilístico, vindo a falecer, permanecendo assim por 2 horas e meia, e o que é mais incrível, foi ressuscitada mesmo após todo esse tempo. Vamos ver sua história, e o que ela viu e vivenciou em sua EQM. Eu estava exausto e decidi não tomar o café, embora sempre precisasse dele. Enquanto dirigia, o primeiro semáforo estava amarelo, e no segundo, quando olhei para cima, já estava vermelho. Fiquei confusa porque um carro se aproximava em alta velocidade, como se tivessem previsto a mudança do farol. Infelizmente, acabamos colidindo a cerca de 100 km por hora. Logo percebi que algo estava errado com o meu corpo, pois estava caída de lado e incapaz de me mover. Naquele momento de aflição, murmurei uma breve oração, pedindo a ajuda de Deus. É engraçado como em muitos momentos da vida, tentamos controlar tudo, mas ali, naquele instante, percebi que o controle havia sido tirado de minhas mãos. O que aconteceria a seguir estava completamente fora do meu controle. Cresci no campo, no leste do Texas, e tive uma infância maravilhosamente livre no sentido de que passei muito tempo em contato com a natureza. Meu melhor amigo e eu montávamos a cavalo, levantávamos às 6 da manhã, e esses eram os melhores momentos do verão. Cavalgávamos até ficar muito quente, por volta do meio-dia, íamos nadar em um lago próximo. Vivíamos uma vida muito conectada com a natureza, e essa parte da minha vida foi fantástica. A parte dolorosa da infância foi que minha mãe era mentalmente doente, e havia muito abuso emocional e, às vezes, físico. Sendo filha única, eu me senti isolada e acabei me refugiando nos livros e nos estudos. Eu vi a faculdade como única saída, minha rota para o sucesso. Parecia não haver outra opção. Me inscrevi em todas as faculdades e consegui $20.000 em bolsas de estudo. Isso foi algo incrível para nós, pois éramos muito pobres, a casa estava em frangalhos. Eu esperava ansiosamente ao lado da caixa de correio, pela chegada dos cheques, e então os cheques começaram a chegar. Foi quando percebi que minha vida começara a mudar, e havia agora uma obrigação com relação a ir para a faculdade. Mas que significava muito para mim. Fui para a Universidade do Texas, é um tipo de universidade com muitas festas. No começo, minhas notas eram ótimas, mas depois começaram a cair, especialmente nos 2 últimos anos. Eu estava deprimida após um término de relacionamento difícil, e sabia que meu consumo de álcool e drogas estava fora de controle, o que era realmente ruim. Eu pensava em eu tenho que colocar minha vida em ordem. Além disso, estava tendo ataques de pânico sobre a mortalidade, porque eu era agnóstico naquela época. Houve um momento em que realmente não acreditava em vida após a morte. Estudei inglês, então, naturalmente, li obras de Walt Whitman e alguns escritores espirituais como Toriel, e refletia sobre o que eles diziam. Aquilo era o mais próximo que eu conseguia chegar da espiritualidade. Pensava que eu simplesmente me fundiria com a terra após a morte, ou talvez continuássemos de alguma forma metafísica. Mas, na maior parte do tempo, eu acreditava que minha identidade, minha consciência, não continuaria, e tinha momentos em que pensava em apenas morremos e então não estarei mais aqui, e esta é a vida que tenho. O que estou fazendo com ela? Eu entrava em pânico. Fui ver um terapeuta, pois emocionalmente ainda lidava com alguns dos abusos da infância. O terapeuta sugeriu que eu corresse, porque era algo que eu amava desde o ensino médio, corria cross-country. Assim, a corrida se tornou meu símbolo de tentar escapar dos meus demônios, ser muito saudável e forte. Eu corria 9, 10 km por dia, treinando para o Austin 10K. Na noite anterior à corrida, tive pesadelos que não costumo compartilhar, pois parece bobagem, e falta de controle.
mas senti uma sensação de perigo se aproximando. Então decidi evitar o café, algo de que sempre preciso. Ao atravessar o primeiro semáforo, estava amarelo, e no segundo, quando olhei, vi que já estava vermelho. No entanto, fiquei confusa quando notei um carro se aproximando em alta velocidade, quase como se tivesse previsto a mudança do sinal. O impacto aconteceu a quase 100 km por hora, e eu sabia que algo estava terrivelmente errado, pois meu corpo estava imóvel e com muitas dores. Felizmente, uma alma generosa, uma enfermeira, parou para me ajudar. Ela segurou minha mão com carinho, e cuidou de mim até que a ambulância chegasse. Lembro-me vividamente da bondade que ela mostrou naquela situação difícil. Naquele momento de desespero, minha única súplica interna foi um apelo silencioso: em Deus, me ajude. É nesses momentos que percebemos como o controle pode ser subitamente arrancado de nossas mãos. Momentos como esse nos fazem perceber como gastamos muito do nosso tempo tentando controlar a vida, mas naquele momento, eu sabia que estava tudo acabado. Tudo dependia dos cirurgiões e o que aconteceria em seguida estava fora do meu controle. A única coisa que eu tinha em mãos, que talvez pudesse me ajudar, era a minha voz. Nunca pensei em ter seguro de saúde, afinal, eu era um estudante universitário que achava que conseguiria um bom emprego após a faculdade. Jovem e saudável, não achava que isso seria um fator relevante. Porém, fui levada para um hospital no centro da cidade porque tinha graves ferimentos internos, e eles fizeram muitos exames de tomografia computadorizada. Descobriram que minha coluna estava quebrada em vários lugares, e eu estava em estado de choque. Eu nunca tinha conhecido alguém que se recuperou de uma cirurgia dessas, e não sabia se conseguiria voltar a andar. Isso me deixou apavorada. Eu tentava obter informações específicas das enfermeiras, e também tentava conseguir analgésicos, pois estava com dores terríveis. No entanto, eles se recusaram a administrar os medicamentos até que um neurocirurgião autorizasse, pois havia riscos envolvidos. Então, fiquei imobilizada em uma maca por 17 horas antes de entrar na cirurgia. Eu estava realmente confusa psicologicamente, gritando com as pessoas em momentos diferentes e chorando. Uma enfermeira disse que um neurocirurgião viria falar comigo. Quando ele entrou, olhei para ele e disse: "Vão me matar se não conseguir andar, então preciso que você me opere." Ele respondeu: "Está bem, eu vou fazer isso, mas trabalhei por 40 horas seguidas, então tenho que ir para casa, tirar um cochilo e comer algo, e depois volto aqui e faço a cirurgia." Foi um alívio saber que alguém tinha se oferecido. Eu tinha ouvido uma conversa sobre um neurocirurgião que não queria me operar por eu não ter seguro de saúde, e naquele momento, senti que estava sendo descartada. Eu estava me esforçando tanto, mas ali eu era apenas um nada, apenas um corpo jogado na maca. Tudo aquilo era um mundo físico, e minha mente estava totalmente focada nesse momento. Preocupava-me com minhas aulas, com a possibilidade de não voltar a andar, mas não me preocupava tanto com a morte. Mesmo quando me levaram para a cirurgia, e vi que havia 17% de chance de morte, nem parei para perguntar. Pensei, bem, é uma chance um tanto alta, mas vou seguir em frente porque quero voltar a andar. E assim, me levaram para a sala de cirurgia. Ele apertou minha mão, e isso é a última coisa que me lembro antes de sair do corpo. Assim que saí, tive uma visão peculiar, como se estivesse no canto da sala, observando os cirurgiões e meu próprio corpo. Essa nova perspectiva me proporcionou uma visão de 360 graus, onde podia focar em algo específico, ou ver tudo ao meu redor sem precisar me virar. Lembro-me claramente dos cirurgiões, seus cabelos, mãos, e até mesmo da música tocando no rádio, uma canção do Elvis Presley na estação de fácil audição, que imediatamente reconheci. Aquele momento foi profundamente revelador. Naquele instante, eu percebi que estava viva, e que existia além do meu corpo físico. Senti uma emoção avassaladora, e desejei compartilhar essa experiência com meus amigos agnósticos, pois tinha a convicção de que a consciência definitivamente continua após a morte. Embora tenha demorado um pouco mais para me comunicar com eles de forma mais concreta, esse momento inicial foi suficientemente poderoso. Olhando para o meu corpo, e os cirurgiões, me encheu de alegria e alívio. Não há palavras que possam descrever plenamente a felicidade, e a paz absoluta que senti ao perceber que a nossa existência transcende o corpo físico. No estado em que me encontrava, não havia desconforto físico, ansiedade ou dores que costumam acompanhar a vida no corpo humano. Em vez disso, fui envolvido por uma serenidade profunda. Foi uma experiência realmente transformadora. Fora do corpo, até pensei sobre isso porque esses neurocirurgiões tinham que ser geniais.
O Dr. Flan tinha seu assistente ao lado dele, e eu me lembro de olhar para eles, e ver seres de luz atrás deles, a cerca de 9 metros de altura. Eu os chamo de seres de luz, mas no meu livro, eu os chamei de anjos, porque isso faz sentido para mais pessoas. Tudo o que eu sabia era que eles eram inteligentes, podiam se comunicar telepaticamente, e estavam ali para enviar cura através dos neurocirurgiões, e para o meu corpo. Eles me asseguraram que eu voltaria a andar, e até correr, e que tudo ficaria bem. E então, quase de forma lúdica, eles disseram, veja isso. E, quando disseram isso, enviaram toda essa energia e luz aos neurocirurgiões, iluminando toda a minha coluna. Pensei em isso é fantástico. Quer dizer, os neurocirurgiões têm que saber que os anjos trabalham através deles. Vou perguntar a eles sobre isso depois. Isso é incrível. Eles são tão inteligentes que devem saber que existe uma inteligência superior trabalhando com eles. Mas nesse momento, o monitor disparou um alarme e mostrou uma linha reta na tela, indicando que meu coração parou. Pensei, meu Deus. Tecnicamente estou morta agora, e eu realmente não quero ficar assistindo. Eles têm que me salvar. O que vão fazer? Como vão me reviver? Anos depois, descobri que estava tendo uma hemorragia interna, e iria sangrar até a morte. Eles começaram a cauterizar veias, e tentar conter a hemorragia, além de me darem transfusões de sangue, e foi isso que me trouxe de volta. Quando se está na forma espiritual, pode simplesmente atravessar paredes, voar, ver o pensamento das pessoas. Eu passei pela primeira parede, e depois por mais algumas, até chegar a uma sala de espera onde vi meu padrasto pegar uma barra de chocolate em uma máquina. Não significava nada além de que achei engraçado, já que eu o considerava uma pessoa muito saudável. Então, dei uma risada e subi para o espaço acima da cidade, atravessando vários andares, e o teto do hospital, o céu noturno se estendia tranquilo sem nuvens onde se podia ver algumas estrelas. Fiquei lá por um tempo, a liberdade era incrível. Não tinha medo, apenas me sentia livre, e muito feliz, mesmo sabendo que voltaria ao corpo. Pensei, estou bem longe agora, talvez eu não volte, talvez eu fique por aqui. E se eu ficar aqui, estaria tudo bem para mim, porque fora do corpo, sentia como se estivesse apoiado por uma consciência maior. Como o Dr. Evan Alexander dizia no seu livro, o cérebro é um limitador da consciência, ele restringe o que experimentamos e vemos. Fora do corpo, vemos muito mais, e nas primeiras impressões, eu simplesmente sabia que essa experiência não se comparava a estar no corpo. Outra ideia inicial que tive foi, isso é um teatro. Como se estivéssemos atuando, aprendendo coisas, e usando esses corpos como trajes, mas não parecia real, sentia como se a realidade estivesse mais além, como Oz por trás da cortina. Era como se eu finalmente entendesse, agora eu entendo. Viemos aqui e muitas pessoas falam sobre reencarnação, isso faz total sentido agora. Naquele momento, não estava realmente pensando nisso, estava apenas focado nos detalhes daquela vida, e percebendo que a vida continua. Também senti a energia de todas as pessoas que já conheci, e queria dizer a todos, eu amo vocês, sejam melhores, sejam felizes, aproveitem a vida. Essa é a mensagem da alma, não há nada negativo nisso, apenas, ame sua vida. E algumas imagens do telescópio Hubble que vi mais tarde são muito semelhantes ao que eu vi, essa expansão rosa de estrelas e luz. Eu estava flutuando em algum lugar que não reconhecia, mas sabia que estava entre as estrelas. Também senti uma inteligência maior, se aproximando de mim na forma de luz, quase como a telepatia emanando dos olhos dos anjos. Essa luz se aproximou e me transmitiu diferentes mensagens, como o amor é tudo o que importa, e é tudo que você leva consigo quando sair deste lugar, seja como uma criança, lembre-os de voltar à natureza. Todas essas mensagens parecem simples e cristalizadas, mas havia cerca de 5 ou 6 delas, e elas foram profundamente implantadas em mim. Eu sabia que nunca as esqueceria, como se fossem algo que eu deveria levar de volta. Em seguida, foi mostrada uma parte da minha vida, e eu vi momentos da minha infância, momentos em que eu brincava na natureza, e momentos em que eu tinha fé. Esses momentos eram bons, e a luz parecia dizer, sua fé é linda, seu amor pelos animais é lindo. Lembre-se apenas das coisas boas, e os aspectos negativos desaparecerão, como se a sombra se dissipasse. Era como se a mensagem fosse, o amor é tudo o que levamos conosco, não nos apegamos ao negativo neste lugar de luz. Eu fiz uma revisão da minha vida, onde percebi que havia lugares em que poderia ter sido melhor. Eu fui um pouco julgadora.
Orgulhava-me de ter ingressado na universidade e menosprezava as pessoas que não conseguiram. Desqualificava os funcionários que trabalhavam em posições mais simples e não lhes dava espaço. Vi como eram gentis e como rezavam por mim, e isso me comoveu profundamente. Eu não dei a devida atenção porque não gostava do que vestiam, do jeito que falavam. É tudo tão ridículo. Naquele momento, percebi que podia ter sido uma pessoa melhor, que precisava permitir que a beleza das pessoas aflorasse, que precisava enxergar o coração delas. Essa era a principal lição que eu levaria para a mudança. Como se o Criador quisesse que eu olhasse para a beleza das pessoas, e o que está em seus corações. Quando concluí minha revisão de vida, encontrei-me em um lugar cercado por exuberante vegetação e grama verdejante, onde não havia morte. Algumas pessoas podem chamar isso de paraíso. Lá, meu avô apareceu, irradiando juventude e beleza, com uma luz quase angelical. Ele parecia rejuvenescido, sem qualquer sinal da doença que o afligira antes de partir. Ele foi a única pessoa com quem tive uma conexão que já havia falecido. Passamos um tempo juntos, e em determinado momento, ele me perguntou se eu queria continuar. Embora estivesse aproveitando a sensação de estar em sua caminhonete, dirigindo lentamente por entre a grama verdejante, eu sabia o que ele queria dizer, e havia mais para explorar nesta experiência e uma conexão direta com Deus me esperava do outro lado. Em um instante, eu saí da caminhonete e me tornei uma alma livre, voando em direção a Deus. Uma sensação de êxtase e plenitude tomou conta de mim, todas as minhas inseguranças e preocupações foram embora. Eu me sentia profundamente amada, e aquela era a experiência mais incrível que já vivenciara. Eu me perguntava por que alguém iria querer deixar esse estado de paz e amor incondicional. Enquanto voava, senti como se estivesse me aproximando da fonte de Deus, daquela vibração divina. O desejo de me unir àquela energia transcendente era incontrolável. No entanto, em determinado momento, deparei-me com uma parede que me impediu de avançar. Essa parede parecia me comunicar silenciosamente, como se dissesse, ainda não é sua hora. Volte. Olhei para baixo, e vi um rio sob meus pés. Algumas pessoas caminhavam à sua margem, algumas envoltas em sombras, outras irradiavam luz. Percebi que aquelas com luz estavam conectados com Deus. Daquela perspectiva, parecia que havia apenas duas escolhas, medo ou amor. E eu pensei, isso é simples. Eu só vou voltar, e dizer a todos para não temerem, e amarem mais. Eu me sentia confiante em cumprir essa missão, mas a parede me disse, e não, você vai ser uma professora e fará isso. Fiz um sinal negativo, pensando que não era aquilo que eu queria fazer. Meu plano era cursar Direito na Universidade do Texas, pois a faculdade de Direito de lá é excelente. Eu sonhava em viajar, conhecer a Europa, o mundo, fazer coisas divertidas. Eu já havia prestado o exame da LSAT e me preparado para a faculdade de Direito. Eu, com minhas habilidades em redação, seria uma boa advogada. A ideia de ser professora ou enfermeira pareciam carreiras tradicionais para mulheres, e eu me considerava meio feminista, então não queria seguir esses caminhos tradicionais e mal remunerados. No entanto, a parede me disse que eu seria uma professora, e isso foi a última coisa que ouvi. Fui transformada numa bola de energia, e lançada de volta através das trevas na velocidade da luz em direção ao meu corpo. Finalmente, acordei no hospital, onde me pediram para dizer meu nome. Eu ainda me sentia conectada àquela experiência espiritual, e minha energia não parecia completamente de volta ao corpo. A enfermeira repetiu a pergunta, seu nome, e eu literalmente não me sentia eu mesma ainda. Respondi, o nome dela é Trisha, e ela disse, não. Seu nome. Foi um pouco triste voltar à especificidade de ser apenas eu mesma. É difícil descrever, mas naquela dimensão espiritual, você é como um todo, mas também é um indivíduo. Ao retornar ao corpo físico, que carrega traumas e memórias, e finalmente, morrerá, foi um desafio. No entanto, lá, você é eterno e livre. É tão bonito. Então, já tinha uma espécie de aversão a estar no corpo físico, porque a alma conhece a liberdade e a eternidade que a matéria não pode oferecer. Eu me senti como se tivesse estado em um lugar lindo, maravilhoso, preenchido de luz e amor. Foi muito limitante retornar ao corpo. Parecia que eu estava sendo forçada a voltar, não era minha escolha, pois se dependesse de mim, eu teria ficado lá. Naquele momento, eu não estava feliz com essa volta, mesmo que, agora, eu esteja feliz por ter recebido essa missão específica. Após a experiência, fiquei internado na UTI,
conectado a máquinas por 13 dias. Assim que pude mexer meus braços e falar, minha avó me trouxe um diário, e eu escrevi tudo o que lembrava sobre os anjos. Tinha medo de que o efeito da morfina que estava recebendo pudesse fazer essa lembrança desaparecer, então me esforcei para registrar tudo. Descrevi os anjos como seres de luz, muito diferentes das pinturas que conhecia. Eles eram muito maiores e intensos. Tentei guardar o máximo possível essas lembranças. Perguntava às enfermeiras se elas acreditavam em Deus, e contava sobre a experiência que tive com os anjos. Algumas delas respondiam que sim, acreditavam em Deus, e frequentavam a igreja, mas pareciam impacientes com meu relato sobre Deus. Eu percebia que algumas pessoas reagiam como se dissessem: "Ah, tá tudo bem, já ouvimos essa bobagem o suficiente por hoje." Até mesmo minha cirurgiã foi questionada sobre quanto tempo eu fiquei morta, e ela disse que foi cerca de 2 horas e meia. Com o tempo, compartilhei a minha experiência de quase morte com outras pessoas, mas nem sempre elas estavam abertas a entender ou aceitar o que eu vivenciei. Algumas mostravam interesse genuíno, enquanto outras não sabiam como reagir. No entanto, a experiência teve um impacto profundo em mim, e influenciou o rumo da minha vida, me levando a seguir um caminho de propósito e ensinamento que antes não estava nos meus planos. Nos primeiros momentos após a minha experiência de quase morte, eu estava ansiosa para compartilhar o que tinha vivenciado com as pessoas ao meu redor. Eu podia ver e sentir a energia ao meu redor, de uma forma totalmente nova, e isso era algo que eu nunca havia experimentado antes. No entanto, quando tentei falar sobre o que aconteceu com minha cirurgiã, percebi que ela não estava aberta a ouvir. Ela claramente não queria lidar com o assunto, e me deixou ciente de que não deveria continuar falando sobre isso, pois achou que eu estivesse ficando louca. Essa reação me frustrou, pois eu realmente queria compartilhar minha experiência, e entender mais sobre o que eu havia visto e sentido. Infelizmente, eu sabia que seria difícil encontrar alguém disposto a compreender ou acreditar no que eu havia passado. A partir desse momento, comecei a enxergar as pessoas e as situações de forma diferente. Pude perceber a manipulação, insegurança e outros aspectos na dinâmica familiar que antes não tinha visto. Meu desejo era ajudar e compartilhar minha experiência com minha família, especialmente com minha mãe. Porém, sua reação foi de incredulidade e resistência. Houve uma ocasião em que finalmente conseguimos ficar sozinhas, e decidi falar com minha mãe sobre minha experiência. Eu lhe disse que tinha morrido, e sua primeira pergunta foi se eu tinha visto Jesus. Eu respondi que não, e pude perceber que ela não ficou triste com minha resposta. Mas eu insisti que, apesar disso, a experiência tinha sido incrível, e que tinha mudado minha perspectiva sobre a existência. Eu estava agora convencido da existência de Deus, e da continuação da alma após a morte. Eu tentei comunicar a ela que isso deveria ser algo positivo, e que poderíamos começar por aí, mas foi difícil fazer com que ela compreendesse. Infelizmente, eu não consegui fazer minha mãe entender completamente a profundidade da minha experiência. Ela permaneceu cética, e fechada à ideia de que algo significativo tivesse acontecido. No entanto, essa experiência me mudou para sempre, e me impulsionou a buscar um propósito maior em minha vida, mesmo que nem todos ao meu redor pudessem compreender ou aceitar o que eu havia vivido. Minha mãe parecia não estar disposta a aceitar a profundidade da minha experiência, e ela não estava aberta a discutir o assunto de forma positiva. Eu tentei explicar que não importava quem estava certo ou errado, porque ambos éramos amados de qualquer maneira. Mas percebi que ela estava mais interessada em mostrar que eu estava errada, do que em compreender a mensagem de amor que eu queria transmitir. Eu percebi que não adiantava tentar convencê-la, e isso me fez perceber que nem todos estavam dispostos ou capazes de aceitar esse tipo de experiência. Minha recuperação foi longa, cerca de 9 meses, e durante esse período, fiquei na casa da minha mãe e do meu padrasto. Eu lia muito sobre espiritualidade, mergulhando em livros de autores como Carlos Castaneda, Marianne Williamson e Deepak Chopra. Também estava conectado ao processo físico de cura, e foi incrível ver como meu corpo se recuperava aos poucos, mesmo após passar 19 dias na cama de um hospital. Cada pequena melhora era uma vitória, e eu tinha o apoio inesperado dos vizinhos, especialmente dos idosos, que ouviam minha história, e se tornavam meus maiores fãs. Mesmo com a dor e os desafios, a vida estava repleta de magia durante esse período. Eu comecei a ter sonhos lúcidos, e a me conectar com a consciência fora do corpo. A integração da minha experiência foi rápida porque eu tinha tempo para ler, meditar e refletir. Antes da experiência, eu costumava me fechar para questões espirituais, a não ser que estivesse com amigos ou tomando algumas bebidas.
Enfrentar a mortalidade e experimentar a expansão da consciência mudou minha perspectiva sobre a vida. Eu estava mais aberto a aceitar a espiritualidade e a buscar um propósito maior. Embora nem todos ao meu redor compreendessem ou aceitassem minha experiência, eu sabia que havia encontrado uma verdade profunda e significativa que mudaria minha jornada dali em diante. Percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Antes disso, eu mantinha muitas barreiras emocionais e desconfiava das pessoas, provavelmente por conta das dificuldades que enfrentei na minha infância. Eu não me permitia ser totalmente aberta ou vulnerável, e isso me mantinha em uma espécie de distância segura das pessoas ao meu redor. Porém, após a experiência, tudo mudou. Eu passei a amar profundamente todas as pessoas, a sentir uma conexão e empatia com cada ser humano que encontrava. Meu coração transbordava de amor, e eu conseguia entender o que as pessoas estavam pensando e sentindo, como se tivéssemos uma comunicação telepática. Meu amor pelos animais também cresceu imensamente. Eu me sentia conectada com tudo ao meu redor, enxergando a beleza e a consciência em todas as coisas. Aquela felicidade e liberdade que senti no primeiro ano após a experiência eram indescritíveis. Andar, explorar o mundo e sentir a energia da natureza me trazia uma alegria profunda. Percebi que muitos dos meus pensamentos negativos eram autoimpostos e não precisava aceitá-los. A partir desse momento, comecei uma jornada de trabalho interno para lidar com meus pensamentos e buscar uma vida mais feliz e positiva. Logo após a experiência, decidi seguir a carreira de professora. Me formei em pedagogia. Entrar em sala de aula foi mágico, e eu me perguntei, o que eu poderia ensinar aos alunos? Sem hesitar, contei-lhes a verdade sobre minha experiência de quase morte. Expliquei que, no fundo, não queria ser professora, e sei que eles também tinham suas próprias aspirações e sonhos. A experiência transformadora que vivi me permitiu ser autêntica com meus alunos e compartilhar ensinamentos sobre o poder do amor, da empatia e da compaixão. Pude mostrar-lhes que, apesar dos desafios da vida, todos têm dentro de si a capacidade de encontrar a beleza e a luz em tudo ao nosso redor. Essa jornada de ensinar e aprender se tornou uma parte significativa da minha missão na vida, que descobri após a experiência de quase morte. Quando compartilhei minha experiência de quase morte com meus alunos, fiquei impressionada com a reação deles. Seus olhos se abriram como se estivessem ouvindo uma história mágica e fascinante. Eles me fizeram milhões de perguntas, e houve uma conexão imediata. Essa experiência abriu as portas para conversas profundas e significativas com eles. Alguns compartilharam seus sonhos e objetivos futuros, confiando em mim como sua primeira professora. Foi uma turma mágica e cheia de alegria, mas também com um impacto profundo em suas vidas. No entanto, do outro lado, no mundo cotidiano, percebi que muitas pessoas são movidas pelo medo. O medo pode levar as pessoas a atacar e serem manipuladoras, pois buscam proteger a si mesmas ou obter o que precisam. Essa dinâmica é devastadora para todos os envolvidos, pois o medo é um bloqueio à luz divina. Ele pode se manifestar como depressão, ou qualquer coisa que afaste as pessoas de uma conexão com Deus, ou uma força maior. Por outro lado, acredito que a natureza é uma maneira poderosa de curar e superar esses bloqueios. Um tempo passado na natureza, isolando-se e refletindo sobre a vida, pode levar a uma reconexão com uma luz interior e uma clareza sobre a direção que desejamos seguir. Acredito que, a qualquer momento em que nossa alma desperte para a percepção de que estamos fazendo algo significativo, ou que temos um dom a compartilhar, estamos vencendo. Todos nós podemos encontrar momentos em nossas vidas que estamos alinhados com algo maior do que nós mesmos, e podemos alcançar um senso de propósito maior. Existirão desafios ao longo do caminho, mas acredito que podemos superá-los quando conectados com nossa essência mais profunda e com a energia universal que nos cerca. Com fé e amor, podemos enfrentar os obstáculos e encontrar sentido em nossa jornada. A vida é uma jornada repleta de oportunidades de crescimento e aprendizado, e cada um de nós tem o potencial de alcançar um estado de harmonia e felicidade, não apenas para nós mesmos, mas também para inspirar e ajudar os outros ao longo do caminho. Podemos nos esforçar para chegar a um ponto em nossas vidas em que contribuímos positivamente para a sociedade e experimentamos alegria genuína. Embora frustrações e desafios façam parte da vida, podemos mudar nosso foco para encontrar alegria e dar amor ao mundo da melhor maneira possível. Reconhecendo o impacto de nossa energia nos outros, podemos trabalhar para minimizar as influências negativas e promover a positividade. O conceito de interconectividade e unidade é crucial.
Se mais pessoas despertassem para a compreensão de que estamos todos conectados, naturalmente simpatizaríamos com o sofrimento dos outros, e seríamos levados a aliviá-lo. Nosso foco coletivo mudaria para aliviar o sofrimento na sociedade, apoiar os necessitados, e garantir que todos possam levar uma vida melhor. Isso pode envolver a abordagem de questões como pobreza, falta de acesso à saúde e educação, desemprego e direitos dos deficientes. As experiências de quase morte muitas vezes revelam uma sensação de amor e consciência maiores do outro lado. Essas experiências podem nos inspirar a abraçar o amor, a compaixão e a bondade em nossas vidas, e estendê-los aos outros. Vamos nos esforçar para criar um mundo onde a empatia e o cuidado com os outros sejam primordiais, onde trabalhemos juntos para criar uma sociedade mais compassiva e harmoniosa.